Portanto, nem um ano tinha 16 pedidos de impeachment. 16. Isso é só entrar na internet que confirma. Além disso, por que isso? Porque a ideia era desestabilizar o governo, aproveitar a crise e piorar a situação. Então, fizeram uma política que a imprensa, mesmo sendo uma imprensa extremamente contrária a nós, denominou de quanto pior, melhor. E o Brasil, então, seguiu o processo que era transformar a situação de barreira ao neoliberalismo numa situação em que a democracia ia sendo carcomida por medidas de exceção, entre elas o impeachment. E se pode fazer um impeachment contra um presidente, é possível fazer todo o mais. Aqueles que se omitiram são responsáveis por uma fragilidade institucional do país. Imensa fragilidade institucional. Por quê? Porque quem faz o golpe é o parlamento conservador. Mas quem observa o golpe e nada faz é o sistema de justiça. E não adianta hoje alegar que é porque não ficou claro que tinham de participar em determinado momento. Não adianta alegar isso, não é por isso. O que acontece é que, na sequência, começa o processo de implantação do neoliberalismo. Aí, a pergunta que eu faço a vocês é o seguinte. Eu acho que, inicialmente, eles pensavam que era possível fazer esse processo sob o controle dos grandes partidos tradicionais de centro e centro-direita. Acreditaram nisso, que era possível. E pensaram assim, se nós estivermos no governo, vai ser mais fácil fazer essa transição. E controlar esse processo, concluir as reformas liberais, o país cresce e acaba tudo, e fica o dito pelo não dito. O que acontece é o seguinte, eles, ao participarem do governo que nos sucede, eles entram num processo extremamente contraditório. Porque por que era que não ganhavam a eleição com a reforma neoliberal? Porque havia uma reação popular. O povo vai perdendo, perde. Bolsa Família, perde. Minha Casa Minha Vida, que é o acesso à moradia, a moradia. Diminui o investimento em educação. Começa a aparecer a quebra da fiscalização do meio ambiente. Retira os fiscais da rua, não dão dinheiro para os órgãos de fiscalização, reduzem também os recursos para toda a proteção da população indígena. A FUNAI passa a ser, a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI passa a ser algo que ninguém queria, então começa aquilo, fique contigo. Não quero não, fica com você. Por quê? Porque a política do índio implica que você tenha uma visão de nação e de país. E que você considere que nosso país, sem a Amazônia, sem os índios, não é o Brasil. Pode ser outra coisa, o Brasil não é. Então, não é só vender a Petrobras, que é um crime contra a nacionalidade. É fazer isso com a Amazônia. Mas não é só isso. É retirar recursos, 30% da educação. Porque a educação no Brasil, ela resolve o problema da pobreza, ela garante que a saída da pobreza é perene, ela resolve o problema da riqueza, porque ela leva o país à economia do conhecimento, e ela resolve uma coisa que vocês conhecem aqui melhor que eu, que é a relação entre educação e cultura. E, portanto, entre a questão, basicamente, a questão nacional. Então, estamos nessa situação, com este governo de transição, um senhor que não tem partido, tempo de televisão, entra no processo eleitoral e tem, num determinado momento, 23%.
o Lula preso. Cada dia eles aumentavam a perseguição ao Lula. Primeiro, fizeram busca e apreensão na casa do presidente Lula. Depois, fizeram condução coercitiva, levando o presidente Lula para um aeroporto para ser interrogado. Nunca na história do nosso país alguém foi interrogado em aeroporto, mas o Lula foi. Depois devolveram ele para a casa dele. Aí não adiantava, né? Ele não perdia os índices de popularidade. Então resolveram que ele tinha de ser condenado. Condenaram. Também não resolveu. Aí prenderam. Também não resolveu. Aí ele podia ser candidato. Enquanto preso, ele poderia ser candidato pela lei brasileira. Então tiveram de condená-lo e interditá-lo rapidamente. E mesmo assim, ele podia ganhar a eleição com um candidato que ele apoiou, que era o Fernando Haddad. E eles não deixaram, então, ele falar para a imprensa. Porque se ele falasse, ele poderia ganhar a eleição, transferir mais do que ele transferiu. Ele transferiu os 47%, 45 milhões de votos. Então, a prisão do Lula é uma sequência desse golpe que começa comigo. Eu sou o ato inaugural. E a prisão do Lula é o segundo ato, vamos dizer, o grande segundo ato. A interdição dele é o grande segundo ato. E o terceiro ato, qual é? O terceiro ato é a subida do Bolsonaro, que sobe, sustentado pelas seguintes forças. O que restou dos partidos de direita, de centro e de centro-direita. Assustados, mas ali. Segmentos dos militares, que até então no Brasil tinham sido claramente democratas. Tinha alguma linha que restava do autoritarismo que aí, além de ser democrata, era nacionalista. Mas a verdade é que isso era estranhamente minoritário. A maioria era extremamente conservadora, é o que parece. Em terceiro, a sustentação de segmentos do mercado que achavam que aí executava as reformas neoliberais, e o Brasil encontraria um caminho de crescimento. Em quarto e último lugar, os setores da Lava Jato, Ministério Público, Polícia e Sistema de Justiça, que tinham criado o instrumento de perseguição do Lula, fundamentalmente a do Lula, para inviabilizar a volta do Lula ao governo federal. Esta situação pode ser sintetizada assim: é um governo profundamente conservador, reacionário em termos de valores, em termos de política cultural, em termos de política para as questões de identidade, para as mulheres, para os negros, para os LGBTIs. É um governo que defende a tortura e o assassinato político. Diz que a ditadura não existiu, que o que houve foi um grande movimento de limpeza do Brasil, que o único defeito desse movimento é não ter matado mais. Torturaram. Estão errados, deviam ter matado. Esta combinação, ela é feita com toda a sustentação neoliberal, que não tinha uma tradição neofascista, mas adotou o neofascismo para ter suas reformas aprovadas. E aí é que está o problema. Supunha-se todos os setores
todos, sem exceção, supunham que iam tutelar o Bolsonaro. Tutelar significa controlá-lo, fazer com que ele se moderasse e que as reformas passassem tranquilamente. Ocorre que ele não tem, eu sempre digo isso, as pessoas riem, mas é a melhor imagem, ele não tem o chip da moderação. Não é a característica do neofascismo o chip da moderação, ele não tem. Então, segmentos ficam extremamente incomodados com todos esses absurdos que ele fala, como que o que ele falou em relação a Michelle Bachelet e a Brigitte Macron, como o que ele fala em relação ao pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, umas coisas que ele diz abertamente, as barbaridades, mas ele é útil, ele é extremamente útil. Por quê? Eles acreditam que ele pode passar a reforma da Previdência.